Bom dia a todos que assistem o culto nesta manhã. Saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E saúdo a todos com as palavras de Hebreus capítulo 2, versículo 12. Ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos e te louvarei na reunião do povo. Essas palavras nos lembram também as palavras do reformador Martim Lutero: o cristão permanece vivo para que outras pessoas sejam trazidas à fé. Ouçamos o primeiro hino do culto de hoje, A Luz do Mundo. Clareias quando as trevas nos buscam, ou quando luzes e luzes e luzes nossas vistas ofuscam. Tu és a luz no caminho quando as forças sucumbem, ou quando trilhas e trilhas e trilhas nossos passos confundem. Tu és a luz e vens a nós, para bem perto de nós. Nós somos luz para o mundo quando tua luz distinguimos, e quando o brilho da tua luz refletimos. Trevas de dor, sofrimento entre os pobres nós vimos, e elas crescem e crescem e crescem quando nós omitimos. Tu és a luz e vens a nós, para bem perto de nós. Que nós não concluímos. Tu és a luz e vens a nós, para bem perto de nós. Tu és a luz e vens a nós, para bem perto de nós. Tu és a luz e vens a nós, para bem perto de nós. Convido a cada um para que neste momento faça a sua confissão de pecados a Deus. Que cada um pense na sua vida, nas coisas erradas que fez, nas coisas boas que deixou de fazer. Nós vamos usar o hino Infinita Graça como nossa oração de confissão de pecados. E enquanto ouvimos o hino, cada um faz sua confissão silenciosa, em pensamento, a Deus. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão,
faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Mas uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mas uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor. E a todos aqueles que se arrependem sinceramente dos seus pecados, nós sabemos que Deus perdoa. E eu anuncio esse perdão de Deus através das palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 43. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem, por meio dele, o perdão dos pecados. E este perdão anuncio a cada um que se arrepende, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inclinemos nossa cabeça em respeito ao nosso Deus para fazermos a nossa oração. Deus, nosso Pai e Senhor, nós te pedimos, habita em nosso coração e ajuda-nos a eliminar de dentro dele aquilo que impede que vivamos uma vida decente, de acordo com a tua vontade. Ajuda-nos a ver teu agir a cada passo da nossa vida e põe a gratidão em nosso coração. Dirige-nos com tua bondosa mão. Em nome de Cristo. Amém. Ouçamos o próximo hino da nossa celebração, Tudo o que Sou. Tudo que eu sou e possa ser, entrego a ti, Senhor Jesus. Aceita e molda a minha vida em teu querer. Minhas paixões, meu trabalhar, aspirações a ti, para servir, glorificar com meu viver. Problemas sempre eu trago
a ti, Senhor Jesus. Aceita e molda a minha vida em teu querer. Minhas paixões, Meu trabalhar, aspirações entrego a ti, para servir, glorificar com meu viver. Sem ti a vida um alvo não tem, é sem sentido ou razão. Quero cumprir teu querer para mim, sei que me tens em tua mão. Tudo que eu sou e possa ser, entrego a ti, Senhor Jesus. Aceita e molda a minha vida em teu querer. minhas paixões, Meu trabalhar, aspirações entrego a ti, para servir, glorificar com meu viver. Tudo que eu sou. E queremos ouvir o texto bíblico que serve de base para a nossa reflexão nesta manhã, de Marcos, o capítulo 6, os versículos 30 até 34. O texto diz: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Até aqui este texto para a nossa vida. E felizes somos nós, se ouvimos as palavras de Deus, as guardamos em nosso coração e vivemos de acordo com estas palavras. Amém. Irmãos em Cristo, este texto de Marcos inicia falando do retorno dos discípulos para junto de Jesus, relatando que eles haviam feito uma ação missionária. Eles relataram tudo o que haviam feito e ensinado. Eles retornavam justamente da missão que Jesus lhes havia dado, onde os discípulos saíram para todas as cidades, pregaram ao povo que se arrependesse. Agora estão junto com Jesus, fazendo o relatório daquilo que aconteceu. E após terem falado para Jesus, Jesus recomenda: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Os discípulos precisavam de repouso, no descanso, pois haviam trabalhado muito. Mas, conforme nós lemos o texto, não foi possível descansar. A multidão os viu partir no barco, correram a pé para o lugar onde Jesus e os discípulos estavam indo.
Eram pessoas de todas as cidades e chegaram antes deles, antes do barco, ao local. Ao chegar ao lugar onde queriam descansar, Jesus poderia ter despedido a multidão, ter dito: não podemos atender vocês agora, voltem em outro momento. Poderia também ter pego o barco, voltado para o lago e ido para um outro lugar. Mas ele olhou para a realidade daquelas pessoas ali ao redor e agiu de forma diferente. Ele viu a sua dor, entendeu que eram pessoas aflitas, que precisavam de orientação, compreensão, amor. Jesus viu a realidade dessas pessoas e, diz o texto, compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Jesus vê a realidade em que vivem as pessoas. Jesus estende a mão. Em todo o seu ministério ele fez isto. Jesus cura, Jesus ensina, Jesus reparte o pão. Nosso Deus é um Deus de amor, um Deus que se importa com as pessoas. Deus vê a nossa realidade humana, se inclina até nós e nos estende a mão. Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8, diz: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor, conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios. Também o Salmo 113, versículos 5 a 7 diz: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. No nosso texto, também Jesus vê a necessidade do povo sofrido, aflito e desorientado. Deus, Jesus, ensina a olhar ao nosso redor, ver o que está acontecendo ao nosso redor. E muitas vezes nós fechamos os olhos, não queremos ver o que se passa ao nosso redor. Por isso eu gostaria de convidar vocês, neste momento, cada um que está assistindo a este culto, para que agora fechasse os olhos por um momento, escutasse somente com a mente, com o coração, as minhas palavras. De olhos fechados, nós não vemos e não percebemos o que se passa ao nosso redor. E assim muitas vezes agimos. Fazemos de conta que não vemos o que acontece. Fechamos os olhos ao sofrimento do outro. Nós sabemos que existem situações de sofrimento. Nós sabemos que existem pessoas que precisam ser ajudadas por nós. Nós sabemos que poderíamos, de alguma forma, mesmo com um pequeno gesto, ajudar e estender a mão. Mas muitas vezes pensamos: não é comigo. O que eu tenho a ver com isso? Eles que resolvam a sua situação, que procurem a solução para o seu problema, porque eu também tenho problemas, e problemas suficientes. E assim, de olhos fechados, ficamos muitas vezes ignorando a realidade
de sofrimento que está ao nosso redor. Jesus nos convida a abrir os olhos e ver e ir de encontro. Abra os olhos neste momento e pense naquelas pessoas às quais você pode estender a mão. Gostaria de convidar novamente para fecharem os olhos. Também não vemos muitas vezes as bênçãos de Deus na nossa vida. Se cada um de vocês for parar, pensar, analisar, quantas vezes você já se queixou quando não havia motivo de queixa para Deus? Quantas vezes vocês já não se queixaram que há uma fila no restaurante, uma fila no supermercado? Vocês já pensaram que existem milhões de pessoas que não podem ir a um restaurante, que não têm dinheiro sequer para ir a um supermercado? Quantas vezes vocês já se queixaram do trânsito na nossa cidade, mas não pensaram em tantos que não têm o privilégio de ter um carro? Assim poderíamos continuar a citar exemplos. Jesus nos convida novamente a abrir os olhos, ver as bênçãos de Deus na nossa vida. Abra os seus olhos, veja as bênçãos de Deus na sua vida e agradeça. Terceira questão, convido novamente para fecharem os olhos. Muitas vezes somos ingratos, não reconhecemos a bênção de Deus em nossas vidas, quando Ele nos ampara, nos sustenta em meio às dificuldades. Ao invés disso, nos queixamos porque Deus permite que isso aconteça comigo, porque Deus faz isso comigo, porque Deus permite que isso aconteça, e esquecemos de agradecer que Deus nos carrega, que Deus nos dá a força, que Deus nos dá a coragem, que Deus nos dá a esperança e o seu consolo nas horas difíceis da nossa vida. Esquecemos de agradecer que com Deus nós podemos seguir adiante, seja a vida como for, venha o que vier. Abra os olhos e veja em quantas situações de sofrimento e dificuldade na vida Deus o carregou, e agradeça. A quarta e última questão que gostaria de abordar com vocês, convidando-os novamente a fechar os olhos, é: quantas vezes também fechamos os olhos à salvação que nos é oferecida por Jesus Cristo? Jesus nos convida a abrir os olhos e ver as suas bênçãos na nossa vida aqui na terra. Ver com gratidão também a salvação que nos é oferecida por sua morte na cruz e ressurreição. Abra os olhos, veja, nós temos a salvação. Jesus Cristo pagou por nossos pecados na cruz, ressuscitou para nos oferecer a salvação de Deus. Olhe para esta grande bênção que Deus dá para nós, seres humanos. Países cristãos nunca tiveram tão grande índice de abandono da fé em Jesus, em Deus. E você também vai abandonar a fé? Vai dizer que tudo que Deus nos dá nesta vida aqui na terra, todas as suas bênçãos dia após dia,
a salvação eterna, que todas essas considerações e que Deus e Jesus nos dão isso é bobagem, é uma invenção, que Deus é só uma invenção humana? Deus conhece as pessoas, os seres humanos, conhece cada um de nós e sabe quando fechamos os olhos, tanto para o nosso semelhante como para ele. Em Jeremias capítulo 5, versículo 21, Deus diz: ouvi agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. Assim Deus alerta o povo de Israel. Nós lemos no texto que Jesus viu a grande multidão, compadeceu-se dela, que assim também possamos abrir nossos olhos, vendo o que se passa ao nosso redor, estendendo a mão, que possamos também abrir os nossos olhos, olhar para Deus, agradecer a Deus pelas bênçãos em nossa vida e pela salvação eterna em Jesus Cristo. Que assim possamos crer e viver. Amém. Ouçamos o próximo hino da nossa celebração com gratidão ao nosso Deus. Gratidão ao nosso Deus, dai glórias e louvor. O povo santo em terra e céus, exalte-o com fervor. Vinde, alegrai-vos e cantai ao nosso seus milagres exaltai, o seu paterno amor. Louvai a Deus que nos guiou em dor e provação, desde nascermos nos guardou a sua dá-nos seu perdão, absolve-nos do mal, apaga nossa transgressão com graça paterna. E eu convido a você para, junto comigo, fazer a confissão de fé de todos os cristãos na face da terra, através das palavras do credo apostólico. E dizendo o credo apostólico, nós hoje estamos dizendo: sim, Deus, eu vejo aquele que precisa de mim e eu o abraço. Sim, Deus, eu vejo as tuas bênçãos nesta vida aqui na terra, é a grande bênção da salvação eterna. Eu creio. Juntos dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos,
na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido a cada um a curvar a sua cabeça em respeito a Deus para nos dirigirmos a Ele em oração. Eu faço a oração e após a oração convido a você para junto comigo orar o Pai Nosso. Oremos. Deus nosso Senhor, nós te agradecemos que Jesus Cristo, teu Filho amado, veio a este mundo para nos ensinar o que significa ser um cristão. Assim, nós aprendemos hoje do texto lido que ser cristão significa abrir os olhos, ver aquilo que acontece ao nosso redor e ver as pessoas que precisam de um abraço, de uma ajuda, de uma palavra amiga, de alguém que esteja ao seu lado. Obrigado que isso tu nos ensinas, ajuda-nos a assim também viver. Também nós aprendemos que é preciso abrir os olhos e ver a realidade em que vivemos a partir de ti, ver todas as tuas bênçãos em nossa vida, ver e ser gratos a ti, ver a tua grande bênção através de Jesus Cristo, que pagou por nossos pecados, ressuscitou e nos dá a vida eterna. Tantos que já eram cristãos não veem mais estas tuas grandes dádivas na vida, tornaram-se ateus, abandonaram a fé. Pedimos por estes, para que voltem. Assim também neste momento, pedimos pelas pessoas que sofrem ao nosso redor. O serviço da oração é o serviço da igreja, e por isso oramos a ti, por aqueles que sofrem neste mundo. Estende a mão, ajuda, carrega. Assim, nós nos colocamos nas tuas mãos, pois sabemos que tu és um Deus amoroso, que vês o que se passa na nossa vida e cuida com carinho de cada um de nós. Em nome de Cristo, que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E encerro esta celebração invocando sobre cada um a bênção de Deus. Eu peço que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós queremos ouvir o último hino da nossa celebração de hoje, a bênção da Irlanda. Estrada conduzir-nos juntos, com o vento sempre a teu favor, tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te
sua mão.